turminha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de matemática de número 88. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre figuras poligonais. A gente já abordou esse conteúdo lá no início do ano, lá no primeiro trimestre, sobre polígonos, eu espero que vocês se recordem. E hoje a gente vai continuar trabalhando sobre isso, a gente vai ter uma aula aí para relembrar um pouquinho aí sobre os polígonos. Então os objetivos dessa aula são relembrar o que são polígonos, analisando figuras e definindo se elas são poligonais ou não. Analisar os elementos de um polígono, percebendo as suas características e como encontrá-los. Nomear polígonos de acordo com as suas características e desenhar polígonos aprendendo estratégias para deixá-los aí retinhos e na medida certa. Então, para essa aula, vocês precisam aí do lápis, da borracha, caderno de matemática, da régua e se quiser fazer algumas anotações também, utilizem a caneta. Então, galerinha, o que são os polígonos? Os polígonos, eles são formas geométricas fechadas com linhas retas, ou seja, sem curvas e que não se cruzam, ok? Essas linhas, elas não podem se cruzar, elas só podem estar ligadas umas às outras. Essa é a definição básica aí de polígonos. Então, a partir disso, a gente consegue diferenciar, né? Analisar figuras geométricas e perceber, é um polígono ou não é. Então, pessoal, nós temos aqui 4 figuras. Observem essas 4 figuras e definam quais são polígonos e quais não são, ou o que é polígono e o que não é. E por quê? Por que será que isso é um polígono ou não é? Na primeira figura, o que a gente percebe? É uma forma, lembrando, polígonos não podem ter curvas, as linhas têm que ser fechadas e não podem se cruzar. Na primeira, as linhas são retas, não tem curvas, é uma figura fechada também, só que o que acontece? As linhas se cruzam, olha aqui o cruzamento entre elas, não é um polígono. Se eu dividir essa forma, ficar só assim, é um polígono, apenas assim é um polígono, apenas assim é um polígono também. Mas toda ela assim não é um polígono. Na segunda, as linhas são retinhas, não há curvas, ok? Só que o que acontece aqui? Elas não estão fechadas, né? Elas não se cruzam, mas elas não estão fechadas, dá uma abertura aqui. Então, faltaria apenas uma linha aqui para eu poder formar um polígono. Como não tem, não é um polígono também. Aqui, uma outra forma geométrica, parece uma casquinha de sorvete, né, com uma bola de sorvete em cima. O que acontece? É um polígono ou não é? Não é um polígono, por quê? Ok, nós temos linhas retas, tá tudo fechado, não se cruza, mas aqui nós temos uma linha, né? Uma linha arredondada, por isso não é um polígono. E na última, a gente nota que nós temos um polígono, porque é formado por linhas retas, elas não se cruzam e o polígono, né? A forma geométrica, ela está fechada. Então, apenas a última forma que é um polígono, as demais não são. Quais são os elementos de um polígono? Então, os elementos de um polígono são as formas mais básicas que podem ser encontradas dentro dele e que recebem um nome especial. Nós temos os lados, os vértices, ângulos e diagonais. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho aí sobre isso. Então, os lados são esses segmentos de reta que a gente possui aqui, que vão estar formando o meu polígono. Através da quantia de lados, a gente pode classificar os polígonos, tá? Então, assim, se eu tenho um polígono com 3 lados, eu já sei que ele se chama triângulo. Se eu tenho um polígono com 4 lados, ele é um quadrilátero, tá? Claro que nós temos aí diversos nomes específicos para os quadriláteros, por exemplo, quadrado, retângulo, trapézio, enfim, mas, de modo geral, seriam quadriláteros. Se eu tenho 5 lados, eu formo o pentágono, ok? E assim por diante. Então, aqui, por exemplo, pessoal, nós temos 4 lados. Aqui nós temos 3 lados. Aqui nós temos 6 lados, tá? Então, esses são os lados dos polígonos. Aí nós temos os vértices. Os vértices são esses pontos de encontro
entre os lados, tá? Lembrando, esse ponto de encontro é consecutivo, ou seja, vem um de um lado, vem um de outro, se encontra. Vem um de um lado, vem um de outro, se encontra, ok? Então, esses são os vértices, esses pontinhos em que os lados se encontram. Os ângulos, eles podem ser encontrados em vários lugares, né? Na natureza, em construções, bem como em diferentes objetos que a gente utiliza aí no nosso cotidiano. Tá? O ângulo é o quê? É o encontro entre duas semi-retas que partem de um mesmo lugar, tá? Então, tá vindo um lado, tá vindo o outro, bateu aqui no vértice, mas a abertura que dá é de um ângulo, tá? Então, para ficar mais fácil, o que vocês podem fazer? Procura um cômodo aí na casa de vocês, né? Um lugar onde duas paredes se encontram. Essa abertura que dá forma um ângulo. Ou quando você abre uma porta, a abertura que dá essa porta é o ângulo entre essas duas semi-retas que seriam essas duas paredes. A parede em que você entra e a parede que está na tua lateral. Diagonais. Muito cuidado aqui para não confundir diagonal com os lados, tá? Ou com os vértices aqui. Então, a diagonal de um polígono é qualquer segmento de reta que une dois vértices, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos dois vértices não consecutivos, eles não estão um ao lado do outro, um liga-se ao outro, e sim eles estão opostos, tá? Então, um vértice aqui com outro vértice forma uma diagonal. São linhas que eu coloco ali no centro, tá? No meio do meu polígono. Mesma coisa aqui, tá? São lados opostos. Eu não posso, vou fazer aqui no quadro para vocês perceberem. Eu não posso fazer, né? Então, eu tenho meus quatro vértices. Isso daqui seria o quê? O meu lado, essa ligação entre esses dois vértices. Diagonal seria eu pegar esse vértice e ligar com o vértice contrário, tá, pessoal? Então, essa é a diferença entre as diagonais e os lados. Nomes dos polígonos. Então, nós temos diversos nomes aí para os nossos polígonos, ainda que a gente trabalhe com nomes mais simples, mas para o conhecimento de vocês. O básico que vocês realmente precisam acompanhar e saber discriminar é do triângulo até o hexágono, tá? Então, o triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, tá? Aí nós temos uns outros, né? Ótimo, quem sabe, mas aqui para o quinto ano ainda não é regra você realmente saber, tá? Aqui seria com 7 lados o heptágono, com 8 lados o octógono, com 9 lados o eneágono e com 10 lados o decágono, ok, pessoal? Então, seriam basicamente esses. Então, o que eu preciso saber? Sempre que o meu polígono ter 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, quadrado. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. E agora, galerinha, a gente vai estar desenhando aí os polígonos, tá? Então, lá no caderninho de vocês, com a régua de vocês, utilizando o lápis, tá? Não a caneta, a gente vai estar desenhando aí esses polígonos. Então, nós vamos desenhar o triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio. Pessoal, então, o que a gente vai fazer aqui para desenhar o triângulo primeiramente? Muitas vezes, poxa, só 3 lados, parece muito simples, mas a pessoa vai desenhar e fica meio torto, tá? Eu quero um triângulo equilátero, ou seja, que possui todos os lados do mesmo tamanho, e ele acaba ficando um pouco torto. Como que eu posso fazer para deixar ele retinho aí no formatinho bem legal? Então, utilizando a régua de vocês, a gente vai vou virar aqui, a gente vai estar formando, eu vou fazendo uma medida maior, vocês podem fazer numa medida menor, ok? Então, vou fazer do 0 até o
o 30. Vocês podem fazer do 0 até o 3 ou do 0 até o 10, ok? E vai importar a metade dele. Se eu faço do 0 até o 30, o que vai acontecer? Para eu formar o meu triângulo, notem que o meu triângulo equilátero, aqui em cima, se eu seguir uma linha retinha, vai chegar bem na metade desse lado de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir para a metade do meu triângulo, ok? Então, se vocês fizeram com 10, metade de 10 é 5, vocês vão fazer esse risquinho lá no 5. Ou fizeram, não sei, com 3, a metade é 1,5. Façam lá de acordo com a metade que vocês têm. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar isso daqui e vão lá pro alto, fazer uma linha assim, bem fraquinha, tá? Só pra gente saber onde tá a metade. E a partir disso, vocês vão fazer uma ligação. Utilizem aqui, vão até a metade. E a mesma coisa aqui. Até a metade, ok? Formei um triângulo ali perfeitinho. Pessoal, então, uma dica para vocês formarem um triângulo bem retinho, bem bonito. Agora, um quadrado. Quadrado é muito simples. Quadrado, todos os lados do mesmo tamanho. Utilizem o tamanho que vocês preferirem, tá? Eu vou estar utilizando aqui 30 centímetros novamente, vocês podem fazer menor. 30 deste lado. Muita atenção aqui, ó, para não deixar muito virado e lá acabar não dando 30. 30 deste lado. Podem fazer com mais ou menos 10. 30 deste lado. E depois, novamente, 30, ok? Forma aí o meu quadrado. Sempre quadrado tem todos os lados iguais, tá? Isso é bem regra. Agora o retângulo, o que vai acontecer? O retângulo eu preciso formar 2 lados maiores e 2 menores. Vou estar utilizando novamente o meu 30 centímetros, vocês podem utilizar menos. Vou fazer, se eu tenho 30 aqui, aqui tem que ser menos, tá? Vou considerar 15. Vocês façam a metade do que vocês têm. Fiz 10 centímetros, então eu vou fazer 5 de assim, tá? Eu fiz 30, então a metade de 30 é 15. Fiz e agora eu só vou ligar. E, pessoal, formei o retângulo. Agora, o paralelogramo, aquelas linhas paralelas. Esse é bem interessante de fazer. Eu vou fazer 2 linhas. Podem fazer lá mais ou menos 10 centímetros também. Eu vou fazer 2 linhas com 30 centímetros. 30 centímetros. Só que elas não vão estar abaixo da outra, elas precisam estar um pouquinho mais para o lado, ok? 30 centímetros também. Agora, muito simples, o que eu vou fazer? Eu vou ligar essas linhas aqui. Liguei e liguei novamente. Vai dar bem certinho o meu paralelogramo, tá? A linha de cima e a linha de baixo tem que ser exatamente do mesmo tamanho. Agora nós temos um losango. O losango pode ser feito da seguinte maneira. Vou considerar novamente meus 30 centímetros, justamente porque a gente está em vídeo, então eu não posso fazer algo muito pequeno aqui, senão não fica visível para vocês, tá? Então, vocês podem fazer com 10 centímetros mesmo. Eu faço 30 centímetros de assim. Depois, eu venho aqui para ver onde é a metade, é o 15. Se vocês fizerem com 10, vai ser 5. E faço novamente, mas eu venho aqui do 15 por 15 e faço isso aqui, tá? Vai formar um mais, sendo que cada lado precisa conter exatamente o mesmo tamanho, que seria 15 centímetros. 15 aqui, 15, 15 e 15.
E agora o que eu vou fazer? Eu só vou ligar. Ligo este com este. Olha que bonitinho que fica, pessoal. Tá bem certinho. Os polígonos parecem sempre muito simples. Ah, se eu tenho a régua, eu consigo fazer. Só que a gente precisa estar atento às medições, tá? Senão um lado fica maior ou fica menor que os demais. Então aqui formei, né? Parece até uma pipa. Eu posso tirar essa minha linha central. Formei o meu losango, tá, pessoal? E por último, nós temos o trapézio. O trapézio, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer, primeiramente, duas linhas exatamente com o mesmo tamanho. Pode ser lá uns 10 centímetros para vocês. Eu vou utilizar 20 centímetros, tá? Já explico o porquê. Faz uma linha, vai um pouquinho para baixo e faz a mesma linha. Pode ser 10 por 10 e pode deixar aqui umas quatro linhas do caderno em branco, tá? Só que o que acontece? Eu não posso ligar essas duas, senão eu vou formar um quadrado, um retângulo. Eu preciso, olha só, eu preciso aumentar um pouquinho para os lados. Só que esse aumento, ele não vai ser o tanto que eu quiser somente fazer. Eu preciso aumentar o mesmo tamanho. Então, eu vou aumentar 5 centímetros de um lado, tenho 5 que vou aumentar, e aumentar 5 centímetros do outro lado. Tá? Vocês podem aumentar em torno de 3 centímetros, tá? Fez 10, 10, aumenta 3 e 3. E aí, eu vou ligar, né? Que nem a ideia do paralelogramo. E aí, eu vou formar aí o meu trapézio bem bonitinho, bem retinho. Ok, pessoal? Então, algumas dicas aí de como tá desenhando polígonos, que como eu falei para vocês, parece muito simples, mas na verdade a gente tem que estar utilizando aí de alguns truquezinhos, tá utilizando a régua principalmente, para estar fazendo essas medições aí e para estar conseguindo fazer, porque senão, né, fica um pouquinho torto, você fez, teve todo o teu empenho, fica torto, precisa apagar, enfim, assim a gente sabe como fazer, a gente sabe que vai dar certo. Então, vocês concluíram aí essa aula, não se esqueçam nesse momento de estar realizando as atividades propostas. Até a próxima aula e bons estudos!